Esse é o meu canal Caminhar com Consciência. Prazer receber você aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu sou Lúcia Barros. E nós vamos ter mais uma meditação, mais uma reflexão com A.W. Tozer do livro Devocional Diário. Mas eu já quero aproveitar para te convidar que nós teremos alguns vídeos falando sobre oração. Você acha que compensa orar? Você acha que a oração tem efeito? Você acha que a oração, ela traz algo de benéfico, não só por uma questão sobrenatural, do espiritual, mas também do físico, por exemplo, no cérebro? A neurociência tem estudado isso, tem trazido para nós o que a oração tem capacidade de fazer no cérebro humano e, consequentemente, a partir do momento em que você é o primeiro beneficiado, primeira beneficiada com a oração, também os demais que estão ao seu redor são beneficiados. E eu nem estou falando de resposta da oração, mas apenas e tão somente do ato de você orar. Então, você ora, você é uma mulher que ora, você é um homem que ora. Às mulheres eu vou fazer um convite muito especial para que venha participar de um grupo de oração. E nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, né? Nos próximos vídeos sobre oração. Você conhece pessoas que oram? Você ora ou você transfere a sua responsabilidade dizendo: 6 horas para mim? Sabe aquela história do crente 6 horas? 6 horas para mim? 6 horas para mim? E a responsabilidade de você mesmo ser uma pessoa que ora? Você tem? Você fala com Deus? Paulo nos orienta na Epístola aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Mais do que você simplesmente derramar em lágrimas, fazer da sua vida uma oração, uma libação ao Senhor nosso Deus. Você já parou para pensar nisso? Orar, orar sem cessar, orar. Oração é uma forma de comunicação com o Senhor nosso Deus. E o maravilhoso é que Ele se inclina para nos ouvir. A um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. E Ele nos ensina isso na palavra dele. Nós precisamos de nos mantermos conectados com este Deus. Precisamos de não apenas e tão somente reconhecermos que a nossa salvação é pela graça, mas de vivermos com graça. É de graça para nós. Não há como pagar pelos nossos delitos e pecados. É apenas e tão somente essa graça maravilhosa que nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos de nos manter conectados nesse reino, conectados uns com os outros, conectados com esse Deus eterno e todo-poderoso, conectados com o Espírito Santo de Deus, aquele que prescruta o Espírito do próprio Deus. Há efeito na oração? Você acha que vale a pena orar, que compensa orar? Mas nós vamos ver aqui hoje a A.W. Tozer trazendo para nós: comece com Deus. Ele nos diz assim: não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Em 1 Tessalonicenses 2,4, parte do versículo. Fico realmente triste pelas grandes multidões de homens e mulheres que nunca conheceram a satisfação de crer no que Deus diz sobre todas as boas dádivas que criou e sobre o fato de que tudo tem o seu propósito. Esta é uma área em que você deve iniciar com Deus. Então, começará a entender tudo em seu contexto próprio. Tudo se ajusta em forma e aspecto quando você começa com Deus. Em círculos cristãos há agora uma deferência inadequada ao conhecimento e à realização intelectuais. Insisto que isso deve ter um equilíbrio. Estimamos os esforços e as horas que são despendidos para o progresso acadêmico, mas devemos ter sempre em mente a sabedoria e as repreensões de Deus. Pesquisando e estudando, descobriremos que aprendemos apenas fragmentos da verdade. Por outro lado, o cristão mais novo na fé, em pouco tempo, aprende muitas coisas maravilhosas e centrais com respeito à verdade.
Ele encontrou e conheceu a Deus. Essa é a questão primária, meus irmãos. É por isso que chamamos com toda seriedade homens e mulheres à conversão, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Senhor, sou privilegiada por conhecer-te, o princípio e o fim de tudo nesse mundo. Permita-me compartilhar tua verdade com alguém que precise ouvi-la hoje. A W. Tozer não está de forma alguma dizendo que é desnecessário estudar. Nós vemos aqui, ele foi muito claro. Mas é preciso prestarmos atenção que intelectualidade sem unção é só um conhecimento que muitas vezes não consegue nem trazer o ouvinte para si. E unção sem conhecimento também é uma coisa que fica perdida. Então é necessário esse equilíbrio. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, para que haja essa transformação em nós. O conhecimento traz isso. E o que vai fazer com que a unção esteja constantemente presente em nossa vida? A oração. Estarmos diante do Senhor em obediência com oração. Não a oração somente de petição, somente falando com Deus o tempo todo, a própria vontade, como se Deus fosse uma lâmpada de Aladim. Não, é essa comunhão que a oração proporciona, a ponto de trazer efeitos no próprio cérebro. Oração. Comece com Deus. Busque a Deus. Permita que a verdade, quando Jesus nos diz, eu sou, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A relativização da verdade, ela é fundamental para que se perca toda essa fé, todo esse relacionamento com o transcendente. Então nós precisamos de começar com Deus. É importante nós sabermos qual que é a sua cosmovisão? Como é que você vê a vida? Como é que você enxerga as coisas? Você sabe olhar para si mesmo e dizer, por exemplo, eu sou uma cristã evangélica pentecostal, ou eu sou uma cristã evangélica, um cristão evangélico histórico, e a partir daí entender que é esta forma que você enxerga a vida? Porque a nossa cosmovisão ela é fundamental para como nós vemos a vida e para como nós vivemos. E para compreendermos e nos relacionarmos com os outros. Porque às vezes você vai ver as coisas de uma forma e o outro vai ver de outra. E quando você entende a cosmovisão do outro, tudo bem, ele vê desse jeito, eu vejo deste. É preciso esse conhecimento, é preciso crescer na graça, na unção e no conhecimento que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que nos orienta o apóstolo Pedro. Precisamos disso. Começar com Deus. Um certificado, um diploma é algo muito bom. Ninguém está dizendo que isso é desnecessário. Eu tenho os meus. Mas um certificado e um diploma por si só não traz autoridade. Não traz aquela autoridade que vem de cima. Ela é algo que pode ter efeito entre os homens e, sobretudo, entre os homens intelectualizados ou entre aqueles que valorizam a intelectualidade de uma forma exacerbada. Não. Equilíbrio em tudo. Um dos pontos da vida que faz com que nós possamos viver bem é equilíbrio. E nós precisamos também desse equilíbrio de ter unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida, de forma que as pessoas não sabem essa virtude, não sabem como que acontece isto ou aquilo, mas que flui esse bom perfume de Cristo. Ah, isso é maravilhoso. O bom perfume de Cristo exalando. Por quê? Porque tem comunhão. Por quê? Porque está conectado verdadeiramente no Espírito de Deus. Eu gosto muito de dizer que uma pessoa pode não querer ouvir falar de Deus, direito dela. Uma pessoa pode não querer ver a manifestação da glória de Deus,
Nós vemos na palavra que os céus proclamam a glória de Deus. A pessoa pode fechar os olhos e não querer ver. Uma pessoa pode se negar de todas as formas a não querer saber de Deus. Mas ninguém tapa as narinas, não fica sem respirar para não sentir um bom perfume. Por isso, quando o bom perfume de Cristo está em nós e por onde se passa vai exalando, nós podemos lembrar de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, quando diz: pregue a palavra, se necessário, use. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, assim, você vai pregando através do perfume de Cristo que vai ficando aquele rastro por onde você vai passando. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Permita que a unção de Deus esteja em você. Não despreze o conhecimento. Comece com Deus e prossiga no conhecimento de Deus. Nós vemos que em Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Veja bem, nós somos limitados e tem aquela máxima que diz: conheça-te a ti mesmo, que é algo extremamente difícil. Agora imagina conhecer o ilimitado, o Criador. Não tem como, não tem como. Então, quanto mais nós vamos aprofundando nesse conhecimento de Deus, vamos nos aproximando dele, mas o bom perfume de Deus, o bom perfume de Cristo vai estando em nós e nós podemos, em qualquer lugar em que nos encontrarmos, permitir que ele exale. E é preciso estarmos em oração para isso. A oração nos beneficia, não é só uma questão de petição, mas quanto mais difíceis são os dias, mais nós precisamos de estar aos pés de Cristo e fortalecer a nossa fé. A oração é uma coisa que ajuda a fortalecer a fé. O conhecimento da palavra faz fortalecer a fé. A leitura da palavra traz o fortalecimento da fé. E o entendimento da palavra traz o fortalecimento da fé e a prática, uma espiritualidade como modus vivendi. Uma espiritualidade como modus operandi no dia a dia. Você refletindo a glória do Senhor nosso Deus. Você podendo dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque por onde você anda, você é um cristão, um pequeno Cristo. Você é alguém que verdadeiramente está refletindo a glória do Senhor, que tem coerência entre o que fala e o que vive. A oração nos ajuda nisso. A oração faz com que nós estejamos cada vez mais reconhecendo que Ele cresça e que nós diminuamos, com que Ele sim é o Senhor de todas as coisas, sim, o Senhor da história. E este é o canal Caminhar com Consciência. E é isso que eu quero convidar você a fazer. Caminhar consciente de que nós precisamos dessa unção, nós precisamos desse conhecimento, de manter este equilíbrio. Nós precisamos de começar com Deus, para começar bem e terminar bem. Comece com Deus. Tenha o equilíbrio. Sinta-se privilegiado, privilegiada por conhecer a Deus, por poder andar com Deus, por ter um Deus que te ama tanto, mas tanto, que diz: o homem em quem eu tenho meu prazer. Esse Deus poderoso. Mas Ele é santo. E a oração nos ajuda a nos santificarmos, a olharmos para nós mesmos, a desejarmos cada vez mais, como terra sedenta, estarmos cada vez mais próximo deste Deus. E eu sou Lúcia Barros e esse é o meu convite para você. E vai aí desejando para que nós estejamos vendo um pouquinho sobre oração e criando, participando do grupo para que estejamos fortalecendo e desenvolvendo a nossa espiritualidade e o nosso autoconhecimento, a nossa vida pessoal, para refletir cada vez mais ao Senhor nosso Deus. O meu abraço para você. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. Esteja fortalecendo também o canal para que nós possamos cada vez mais alcançar mais pessoas. Um abraço especial para você. Aqui, Pastora Lúcia Barros.